Então, Divina, viemos conversar um pouquinho, né? Isso. Sobre baunilha, sobre plantas, enfim, eu vi que você tem muita... Como Rosa é do que é o nome deserto. dessa aqui? Rosa do deserto. Rosa do É. deserto. Elas têm ali também no chão, você viu? Ah, não vi ali. Só que Você eu tô quer... arrumando, assim, eu mudei elas de lugar, porque Ai, tava muito gente, longe. e olha que ela tá bonita, Aí, hein? assim, elas ainda falta dar um trato nelas, né? Aham. Colocar um pozinho de brita para dar, assim, Ah, então um vamos visual ver melhor. aqui. Gente, você tem uma coleção delas. Eu gosto. Maravilha, olha isso aqui, gente. Que bacana. Só que elas estão ainda se recuperando, né? Ah, mas ela tá linda, olha essa, que Agora, há linda. pouco tempo, estão se adaptando ainda. Então, Divina, a gente estava conversando ali, né? E você estava falando assim de como seus pais chegaram aqui nessa região. Aham. Aí você puder contar pra gente. Muito Então, bom. Zélia, aqui nessa direção, olha, fica a Rua do Mato, né? Uma Ah, outra pra baixo. comunidade, né? Como tem muito mato agora, muitas árvores, não dá para ver. Mas você seguindo aqui, mais ou menos 800 metros, vai ter uma descida, um riacho, e aí já começa a comunidade, né? Lá da Rua do Mato, que foi praticamente fundada, né? Pelo meu avô e meu pai, que vieram da Bahia. A família toda, por volta de 48, logo depois da guerra, né? Eles estavam vindo... Vieram a cavalo. Cavalo, A na pé. realidade, tinha um jumentinho só para minha avó, que estava grávida, e os demais a pé, mesmo, sem... Não tinha animal, né? Porque eles venderam o que tinham lá na Bahia, eles moravam na região ali de um lugarzinho perto de Irecê, mas muita seca, não estavam conseguindo... Eles estavam procurando um lugar, uma terra, um lugar para viver. Sim, e aí eles vieram com a intenção de ir para o Mato Grosso, mas quando chegaram aqui, né, tinham que ir parando nos locais para trabalhar, para juntar dinheiro. E nisso que eles foram trabalhando, algum fazendeiro, né, viu neles potencial assim de trabalho, viu a luta deles. Era uma família grande também, né? E aí ofereceu, né, em troca de trabalho, vender um pedacinho. E com isso eles conseguiram adquirir essa propriedade aí na Rua do Mato, que na época chamava Vão do Buraco, né? Mas era um lugar muito bom, com água, com riacho passando, né? Um córrego. E aí foi assim... E você viveu com seus pais aqui o tempo todo? Sim. Você chegou a sair? Eu nasci lá na Rua do Mato, né? Nessa comunidade. Depois a gente mudou aqui para Fercal, por questão de ficar mais perto de escola, de estudo, né? E aí eu vivi até 17 anos, né? Aqui. Aí, 17 anos, eu consegui um estágio, fui para a cidade. Por lá eu fiquei, aí fui trabalhar e retornei agora já. Depois Aposentada, né? E assim, parece que você fez um resgate, né? Com essa volta para a agricultura, para o seu cultivo de baunilha. Sim, com certeza, foi um resgate, porque quem nasce no campo, né? Eu acho que quem nasce e vive no campo, assim, pelo menos a primeira infância, esse primeiro período da vida, né? Eu acho que fica muito lá dentro da gente, né? Assim, essa coisa do campo. E durante todo esse tempo que eu fiquei fora, eu sempre tive vontade de voltar. Assim, um dia. Voltar, mexer com terra, né? Que eu me lembro, uma das coisas que eu me lembro, meu pai, ele tinha hortaliça. Ele nos sustentou, aliás, todos os 7 filhos, plantando hortaliças, frutas e vendendo na feira de Sobradinho, né? E eu me lembro, tem uma coisa bem interessante, eu era muito pequena, não sei se 5, 6 anos, que ele me incentivou, a minha irmã, para que a gente plantasse um canteiro de coentro. E foi muito legal, porque quando a gente colheu, eu lembro disso. Aí ele falou, agora vocês vão poder comprar o que vocês quiserem. E lá a gente foi, nesse dia que a gente foi na feira, a gente comprou, eu lembro até hoje, um tecido rosa de estrelinha branca e a gente fez os vestidinhos. Mas a nossa satisfação da gente ter plantado, colhido e comprado com o nosso dinheiro foi muito legal, sabe? Então, assim, foi muito bom. Nossa, que bacana. Então você está numa terra que você já vivia e já nasceu por aqui. Já vivi, já nasci e retornei. E retornou.
Nossa, muito feliz. Muito, muito bacana por esse Que assim, nem todo mundo pode ter esse retorno, né? Às vezes a vida vai tomando tanto outros rumos, né? E às vezes impossibilita. E para mim deu certo, porque meus filhos, eu só tenho um casal de filhos, eles não moram aqui, eles, né, moram fora e tal. E acabou que para mim ficar na cidade também ia ficar muito desinteressante, assim, para mim não, sabe? E como aqui é muito perto da cidade também, né? Você pode unir o útil ao agradável. Sim, Ter essa vida mais tranquila, ter... E como você falou, esse resgate, né? Olha, mexer com a terra é mágico. que muito bom. Que maravilhoso. É, Fico é feliz, terapêutico. assim, sim. Terapêutico. Eu tenho dito que a baunilha, né, tem um termo chamado vanilaterapia. Sim, verdade. É bem terapêutico É mesmo, muito né? terapêutico. Como que você entrou nessa história de baunilha? Como é que você chegou nesse pensamento de estar com baunilhas? Então, eu me aposentei, né? Tem uns 6 anos e inicialmente eu não pensei em fazer nada, assim, de mexer com nada, a não ser mesmo a rotina do dia a dia, né? Sim. Mas o meu esposo, ele mexe, ele gosta de mexer com o quintal, e aí ele chamou a Emater para dar uma ideia do que ele poderia fazer, né? Quais as frutas que ele poderia, talvez, Você investir está para aqui ter um na retorno. região da Fercal. Fercal. Isso, da Fercal. Ah, tá. É uma região, assim, muito cheia de vegetação. Olha que bonito, Tem né? bastante. Então você está cercada A aqui, gente está vamos dizer, cercado aqui, de de natureza. natureza, sempre. E na época da chuva é que fica bom mesmo. Nossa, deve né? ficar aí Agora os tá passarinhos seco, de né? manhã. Muito, tem bastante. Né? E aí ele chamou então o pessoal da Emater, né? E veio a Clarissa lá da Emater de Sobradinho. E aí ela fez orientação, né, daquilo que ele poderia, que fosse melhor para ele. E ela perguntou para mim, né, e para você? Ai, que legal, e você ficou surpreendida. Aí eu falei assim, bem, eu falei, algo que não exigisse muito esforço físico, né? Que na época eu estava até com uma crise de artrose nas mãos. Nada muito forte, mas eu sabia que eu não podia fazer assim um serviço muito pesado, né? Aí ela falou assim, bom, vamos ver. Aí eu fui e mostrei para ela um pé de baunilha que eu tenho, adulta. Vamos lá ver? Vamos. Então você já tinha... Esse pé de baunilha... Você já tinha um pé de baunilha quando ela chegou aqui? Olha esse pé de baunilha, ele veio aqui pro quintal quando eu mudei para cá. Porque como eu te falei, eu aposentei tem 6 anos, mas tem só 3 anos que eu vim morar aqui, né? Aí quando eu vim morar aqui, eu resolvi plantar esse pé de baunilha, porque eu vi uma moça no YouTube, Carol Costa. Não sei se você conhece. Não, eu ainda não vi. É uma que é jornalista? Acho que ela não sei se ela é jornalista. Não sei a profissão. Mas ela fala eu sei que ela é bióloga. E aí, a maioria das pessoas conhece, porque ela começou a falar de baunilha que ela tinha no apartamento dela e que ela fazia um açúcar baunilhado para dar de presente para os amigos. Eu achei aquilo interessante. Falei, gente, eu vou ter esse negócio para poder ter como fazer uns presentinhos assim para os amigos. Só que eu não fui atrás de estudar, não. Eu só plantei. Nossa, aqui, e no olha pé de quanta abacate. que ficou. Esse é um pé de abacate, ainda tá cheio de abacatinho. Aí eu plantei e ela foi crescendo. Cresceu para todo lado. Quase que ela ia, né? Assim. E aí, então, essa menina da Emater, quando ela esteve aqui, aí quando eu vim, estava com flor. Aí quando eu falei, ela disse, nossa, a Emater está procurando parceiros da baunilha. Sim. E aí foi onde tudo começou. Isso foi, nós estamos em 25, né? Isso foi em agosto de 23. E aí eu fui na primeira visita. Você fez uma visita técnica, vamos eu dizer fui assim, lá no outra Rubens, a chácara. primeira, depois eu fui na Ana Júlia, fui na Será que a Ângela. gente estava nesse dia? O primeiro você estava. Porque eu que estava... tinha uma jornalista. Isso, que ela esse entrevistou a gente. Foi meu então foi naquele dia. Naquele dia. Você sabe que foi o meu primeiro também? Também? Aquele foi o primeiro contato e que foi eu tive. assim, foi paixão à primeira vista, né? E aí eu falei assim, não, eu acho que dá pra mim sim. Sim. E aí foi aquela coisa de ir para poder fazer o viveiro, né? Você quer ir lá no viveiro? Viu? Vamos sim, vamos então, sim. Aí essa aqui, então, ela é o 2º ano que ela produz. Só que ela produz pouco, porque além de tudo, teve abortamento o ano passado, você sabe a história, né? Você está aqui com um conjuntinho bonito. Ela deu até mais uns 7 cachos, só que bicho andou comendo, ela tem uns frutos mal formados, né? Esse é um fruto também. Então, gente, quem não conhece o fruto, tá aqui, ó. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Viu? Então...
Então E essa quando aqui tá quando me servindo você- essa aqui tá me servindo de laboratório. Laboratório. Quando você ganhou essa mudinha? Essa eu comprei no Ah, você viveiro. comprou num viveiro. Com base no que eu ouvi Ah, essa, a Carol, essa pessoa que você viu pelo YouTube, pelo no caso. YouTube, isso. Só que Aham. eu não acabei de assistir os vídeos e não sabia que tinha que polinizar. Então, quando a Clarice Deu a Maté flor. esteve aqui, cuidado aqui para descer, tá? É. Quando a Clarice esteve aqui e já me colocou nas reuniões, nas visitas técnicas, e aí o Carlos também já veio aqui, né? O Carlos da Aham. Emater. E várias visitas que a gente fez. Aham. E aí eu fui, aí eu aprendi a polinizar, né? Aham. Então, assim, é um viveiro novo, né? Ele tem a idade da associação. Aham. Porque eu queria muito fazer parte da associação. Aham. E aí, né, eu fui logo atrás das 50 mudas. E então foi na mesma semana, Sim. entendeu? Tomou decisão rápida. Ah, eu me apaixonei pela baunilha logo assim de cara. Sim. Eu achei que seria uma coisa bem bacana. Porque, assim, eu sempre morei aqui, né? Assim, sempre morei aqui não. Eu nasci aqui. Conhece uma comunidade chamada Rua do Mato? Sim. A gente atravessando aqui, ó, a pé, Aham. chega lá na comunidade. Então, assim, É Rua do Mato mesmo, É que Rua olha do o mato, olha o mato. então, assim, eu tenho meu pé no campo. Sim. E aí eu saí daqui para trabalhar, né, com 18 anos e voltei agora, depois de aposentada. Mas sempre com aquela vontade de mexer com a terra. Amo. Sim. E, assim, achei uma ótima oportunidade, porque a gente trabalha, tem bastante trabalho assim, mas é um trabalho suportável. Muito prazeroso Muito também, né? prazeroso, muito mesmo. E rentável, né? A gente espera, né? Sim. Todo mundo diz que é, né? Esperamos Aham. que seja. Essa aqui é a... Essa é baianinha. Essa é baiana? Olha, começando daqui, Ah, vamos lá, vamos ver da onde. é porque assim, eu tenho um caderninho Ah, que eu anoto tudo. Então eu sei o dia que eu plantei, a lua, de quem eu Olha. adquiri. Porque são Aham. poucas, na realidade eu só tenho umas 140 mudas. aham, Mas eu procurei bastante. colocar tudo direitinho. Eu sou meio virginiana metódica. É, mas eu acho que isso ajuda também a você depois ter memória das coisas, Essas né? aqui, elas têm 1 ano, vai fazer 1 ano e 1 mês, né? Para você ver como elas estão assim. Algumas daqui, ó, dessas fileiras, você vê que estão bem desenvolvidas, mas é porque essas mudas elas já tinham uns 4 meses, uns 8 meses quando eu fui plantar. Buscar e plantar. Quando eu fui plantar, porque eu comprei, elas já estavam enraizadas, comprei no saquinho. Aham, E aí elas já tinham 4 meses. Eu levei mais 4 meses para terminar o viveiro. entendi. Então elas tinham uns 8 meses. Então, na realidade, eu acho que a idade delas é mais ou menos 1 ano e 8 meses. 1 ano. Umas já deram assim umas 3 voltas. Aham. 3 loopings, sabe? Então essas aqui todas dessa fileira É. são baianas. Essas duas e aquela outra ali é baiana. Essa aqui é a pompona Pompona. da Amazônia. Da Amazônia. É, do Pará. Uhum. Você vê que elas são mais difíceis, né? Assim, ó, você vê como tá. Olha, o tratamento é o mesmo, o amor é o mesmo. E você vê que é mais difícil, Eu né? acho que às vezes tem umas que, vamos dizer assim, acho que requer um pouco mais de sombra, né? Menos luz, não sei. Mas menos lá comigo mas acontece até que até que a pompona, até que ela gosta, né? Aham. Ó, então essas 3 aqui, ó, essas 3 fileiras aqui, pompona da Amazônia, Aham. certo? Aqui ela tá um pouco misturada. Eu tenho anotado no meu caderno, não sei de cabeça, porque algumas eu perdi, aí eu retirei e replantei outras. Mas quase certeza que são baianas aquelas, né? Uhum. Talvez essa pompona. Essas aqui são as pomponas aqui do Cerrado, como é que fala? Os Da Chapada? calungas lá da Isso. parte dos Eu comprei calungas. da Ana Júlia essas. Aham. Eu Elas tenho 3 tão tipos de bonitas, pompona. hein? Eu tenho 3 tipos de pompona. A dos calungas, a da Amazônia e a de Unai. Ó, essas aqui de Unai. Vieram de Unai. Eu vi que você pôs ali palha de milho. Como é que tá sendo essa experiência? Essa palha do milho, tudo é a gente aproveitando o que tem, né? Sim. Seguindo as orientações do Carlos, né? Pra Sim. gente não sair gastando o que a gente não tem às vezes, né? Aham. Então você utilizar o que tem. Como meu marido ele planta milho, Aham. então ele trouxe.
um pouco para a gente testar. A palha ela já vem bem, como dizer assim, seca, né? Já vem um pouco triturada e é excelente, né? Porque ela é bem permeável e ajuda a segurar também a umidade, né? A gente só Você colocou falou um que pouco. foi o quê? 2 anos, mais ou menos, que você tá com o viveiro, com o plantio? O plantio tem 1 ano. 1 ano. 1 ano, é. 1 ano. 1 ano. E nesse tempo, o que que você, assim, pode dizer que você já aprendeu, que fez diferença na tua vida, que foi diferente, assim, de tudo que você imaginava? Nossa, porque a baunilha, ela é uma mestra, né? Olha, paciência, uma coisinha chamada paciência. Sim. Porque assim, eu sempre fui assim, meio elétrica, ainda sou um pouco elétrica. Mas você vai aprendendo, assim, trabalhando com a baunilha, a exercitar a paciência, porque é tudo muito lento, né? O plantio, né? Até ela chegar no ponto de florir. E ali, se der certo a polinização, o fruto, o tempo que ela vai levar para chegar no ponto de colher e depois a cura, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é paciência, é ansiedade, né? Outra coisa que o Carlos fala, domine a ansiedade. A ansiedade, porque você trabalha com a planta, você quer ver ela sempre linda, assim. Só que acontecem coisas que a gente não sabe dizer ainda, né? Por exemplo, agora, eu não sei se você teve problema lá, a ponteirazinha ficar preta. Eu vi uma aqui. Você viu uma já? Que perdeu a ponteira, Eu inclusive. cortei, eu já tiro logo, aí eu já tiro, eu vi que estava pretinha, eu cortei e passei canela. O que me disseram que aquilo lá é por causa que o tempo da florada, né? Alguma coisa assim. O que eu vi nos grupos é o frio, pode ser o frio, mudanças drásticas, né? Sim. E também alguma coisa de excesso de irrigação, mas excesso de irrigação aqui não é o caso, né? Substrato também eu acho que não, que esse substrato ele está muito bem curtido, ele está bem solto, né? Então eu acredito pode ser mais em relação ao clima. E excesso de água, eu penso que assim, se fosse um caso isolado, não estaria acontecendo com várias outras pessoas. Né? Outra coisa também, parece que falta de cálcio. Aí até o ano passado eu usei o CAB 2 e vou usar agora novamente. Vou fazer umas aplicações de CAB 2, que ele é foliar, né? Para cálcio. Porque era uma das coisas que podia ser, né? Dentro da ideia do orgânico, né? Você também está nessa linha. Isso, tá. É orgânico. Que é muito usado no tomate também, né? Aí eu vou fazer. Essa semana eu pretendo fazer. Mas aqui eu tive 2 só. 2 até agora, espero que não né? E aqui pra cima, então são assim, essas são as mais, assim, vamos dizer, de 1 ano, né? Sim. Basicamente de 1 ano. E essas aqui, vamos dizer, algumas têm 6 meses, outras têm 4 meses, outras têm 2 meses. É que você continua também, né? Aqui ó, camissones que eu comprei do Márcio, né? Camissones. Ela não tá muito bonita, porque foi aquelas mudas que o Márcio, ele teve problema lá da queda de uma árvore, né? Mas eu tô com esperança que ela vai. Sim. Aí tem camissones, aqui tem camissones, tem, qual é a outra? É a planifólia. Tem o mais pompona lá, né? Lá no final. E tem ali umas 3, como é que fala? Aquela cribiana que tá muito difícil. Aquela com a folha bem larga, é qual? Aquela ali, por incrível que pareça, eu acho que é uma planifólia. Eu tenho anotado. Deste tamanho? Essa ali, ó. Aquela, que tá né? bem grandona. Vamos lá perto. Só vou te responder com certeza pegando meu caderninho. Porque no caderninho eu tenho anotado por canteiro. Entendi. Aí eu vou te falar. Ela tá muito grande pra Ela cima. é bem grandona, né? Um, dois, três. E ela é bem grande, hein? E tá saindo broto, graças a Deus. Se né? pegar a minha mão, que é grande, ela é maior. Ela tá saindo brotinho aqui. Tá vindo aqui com muita graciosidade. E assim, eu procurei, assim, nem dava também muito para você saber no começo, né? No começo eu plantei o que tinha. Então o que eu tinha era baianinha e pompona. Aí depois vinha aquela preocupação de você não ficar misturando muita coisa no viveiro, por conta justamente de umas requerem mais água, outras menos sol. Então o que acontece? Essas que são mais rústicas estão desse canteiro para baixo. Daqui para cima, aí eu procurei deixar aquele primeiro lá para
cribiana, sabe? Para planifólia, para eu controlar um pouco, porque aqui eu tenho um pouco mais de sombreamento, que tenho árvores que vão crescer ainda, né? E tal, então eu posso, na época de muito sol, aqui com certeza vai pegar menos. E você usou um sombrite 50. 50. Então, eu tenho esse caderninho que eu anoto tudo nele das baunilhas. Você me perguntou há pouco, né? Sobre essa... Qual que era essa? Eu estava na dúvida. Qual que era a espécie? Aí essa aqui é uma pompona. Pompona. Isso. Está anotado aí no seu caderno. Está anotado no caderno. Então aqui eu sei Seu tudo. caderno é diferente. E bonito, e bonito, né? Caderno. Ele é especial. Ele é muito especial. Eu trouxe de uma viagem que a gente fez ao México, né? A associação junto, através do Sebrae, nos proporcionou essa que bacana. viagem de conhecimento. Foi maravilhosa. Onde uma a gente missão técnica, né? Nossa, muito interessante, né? E aí, deixa eu ver a capinha do caderno. Olha, tem a flor, né, da planifólia. Olha que linda a flor da planifólia. Aí tem esse... São os voladores, né, que chamam, né? Um espetáculo que é feito já de muitos anos. Da cidade de Paplanta, né? Isso. Eu lembro. E ali... E aqui do El Tarrim. Nossa, que bacana. Viu? Então, nesse caderno eu anoto tudo. O início do viveiro, né? As plantas, quando que eu plantei, qual a lua, eu gosto de colocar a lua. Eu acho interessante. Inclusive eu gosto de plantar sempre que possível na crescente. Tá? Que eu vi um colega que acho que lá da Bahia, acho que é o Evandro, se não me engano. Comentando isso. Ele deu essas dicas e eu falei, não custa nada. Né? Então, sempre que possível, sim. Mas tem umas que eu plantei que não era a lua, vamos dizer, ideal, mas que está dando certo também. Então aqui eu coloco a procedência de quem eu comprei, né? Quando que eu plantei, para a gente ter uma ideia, né? Porque assim, o viveiro tem 1 ano, algumas plantas têm 1 ano, mas várias outras foram plantadas depois, né? Para a gente acompanhar. E assim, não, tranquilo, você foi lá no México, eles plantam muito diferente da gente? O que agora, tem de particularidade assim que você percebeu lá? Eu percebi assim, agora assim, que a gente conversou assim, em função do clima, eles também estão aderindo a esse sistema de telado, né? Porque lá o normal mesmo era... sem telado. Sem telado, né? Já que ela é nativa e tudo, tem todo o ambiente, né, propício para ela desenvolver. Então lá é muito comum ter sem telado, mas por conta das mudanças climáticas, quem pode, né, tá fazendo. Agora a gente visitou uma propriedade lá eu achei até bem grande, de um senhor que era tudo sem telado mesmo. E estavam lindas, maravilhosas. Mas parece que ele tinha uma planta que crescia junto, né? Parecendo a glericídia nossa aqui. Algo parecido, coisa parecida. Para amenizar, né? Para dar uma amenizada. Eu achei bem arborizado lá, não sei. Bem arborizado. E é úmido também, né? Como é que é a anotação? Fiquei curiosa. É o seguinte, só que eu vivo passando a limpo, né? Ó, aqui eu coloquei, assim eu coloco, por exemplo, primeira visita, onde que foi, na propriedade, né? Sim. Aí depois tem várias, né? Vão tendo várias reuniões técnicas. Plantio no viveiro, ó, essa do abacateiro, ó. Eu tenho uma data provável de plantio, que é dezembro de 2021. E ela já teve a primeira produção? Duas. A primeira bem pouquinho, a segunda, olha, na primeira produção 2 frutos, 2 frutos apenas, que vingaram, 3 cachos, muito abortamento. A segunda produção em 2024, 7 cachos, muito abortamento, sobraram 10 frutos, apenas 3 com boa formação. A gente vai colocando, né, para ir vivendo lá na frente. E aqui, ó, é porque eu tô sempre passando a limpo, né? Tem os canteiros, né? Eu numerei os canteiros lá de baixo para cima, né? Então aí eu vou anotando. Por exemplo, se essa aqui não vai para frente, eu preciso tirar,
Você anota. Aí eu tiro a próxima que eu plantar, eu anoto. Foi plantada em tal data, tal planta. Para ter um controle, né? Já que é pequeno. Você trabalhava com o quê, hein? Conta pra nós. Eu fui bancária há muitos anos. Ah, e essa organização é bem... E depois eu trabalhei também no judiciário como técnica, né? Então tudo tinha que ser... Bem... Né? E aí você vê, a gente vai, né? ó, pronto. E a gente vai levando as experiências que a gente tem na vida da gente para tudo que a gente vai fazer, né? Sim, com certeza. Sabe, Divina, achei máximo a altura do seu viveiro. Então, ela é incrível. Isso aí o meu marido bateu nesse pé que ele achou que seria interessante, mais alto mesmo, porque dá como é que fala? Em questão de ventilação, né? Sim. E também para evitar muito, assim, um pouco, né? Minimizar, vamos dizer, a queima das plantas, se ficar muito perto, né? Tem essa questão. E aí eu achei que ficou bom, né? Porque assim, elas vão crescer. Hoje você olha assim, você vê, nossa, tá amplo e tal, mas elas vão crescer, vão adensar. Então, já que pôde fazer nessa altura, melhor, né? Porque aí já é uma... Foi uma boa opção, vamos dizer assim, dele ter feito, né? Muito, muito bom. E aí, a gente conversa mais um pouquinho ou a gente vai encerrando por aqui? Acho que, bom, como eu não tenho produção ainda, sim, a perspectiva de produção, né? Sim. Eu tenho uma perspectiva de daqui 2 anos, nós estamos em 25, né? Talvez aquelas baianinhas floresçam já o ano que vem. Mas se elas não florescerem, não vou ficar triste, vou continuar cuidando para que elas venham com mais força ainda. Eu acredito que até 2027, sim, vão estar já. Aí com certeza você vem aqui, vamos fazer para fazer o vídeo delas florindo. Florindo, né? E quem sabe a gente até aprender um pouquinho sobre essa parte, sim, né? Com certeza. Da polinização. Sim, outra coisa também eu queria falar, assim, que para mim foi maravilhoso, são esses encontros que a gente tem. Tantas visitas técnicas, os cursos maravilhosos que a gente fez, né? Então, assim, isso aí ajuda muito. Né? Para quem está começando, assim, do zero. Porque eu, quando comecei... O meu primeiro contato foi há 2 anos, né? Agosto de 23. Então, assim, eu não sabia absolutamente nada. Então, assim, a partir do momento que você vai fazendo as visitas, você vai participando dos encontros e depois com a criação também da associação, né? Você poder se associar, porque, assim, para gente que não tem experiência, é mais difícil você deslanchar, assim, sozinho, né? Sim. Então, ali a gente está junto... Né? E participa também dos grupos, a dúvida de um é a dúvida de outro. Né? A associação fez 1 ano, né, de aniversário. Fez 1 ano, o meu viveiro faz 1 ano junto com a associação. Eu acho o máximo, que eu não preciso nem decorar. Não, porque é junto, foi tudo junto. Para mim uma satisfação enorme, assim, sabe? Gratidão a todos, né? Muita. Só de a gente ter todo esse aporte, né? Exatamente, muito. E aí, como é que você diria assim em relação à perspectiva da sua aposentadoria? Essa perspectiva trazida aí pela Emater, depois que você caminhou junto, né? Fez uma diferença na qualidade de vida aposentada? Então, eu hoje fico me perguntando o que seria de mim sem a baunilha, não é? Como seria, né? Porque... Antes tudo bem, eu ainda estava me adaptando, estava ainda me organizando em relação a muitas coisas, fazendo coisas que, né, você fala, quando eu me aposentar eu vou fazer e tal. Mas depois de um tempo, né, depois que passa aquele período, você sente necessidade de algo mais, principalmente quem é muito dinâmico, quem foi a vida inteira, saiu para trabalhar. Então isso aqui, nossa, fez toda a diferença, porque a gente está sempre crescendo, a gente está sempre buscando. Né? Aposentar não é sentar ali e ficar lendo e comendo e bebendo o dia inteiro. Não que quem não tem um projeto, né? Assim, mas no meu caso, para mim fez muita diferença, porque assim, é um desafio todos os dias, né? É uma doencinha que às vezes quer aparecer, né? É uma reunião que você tem que participar, é uma visita que você tem que fazer. É uma viagem. Essa parte é boa. A baunilha me levou ao México. O que eu posso dizer mais? Né? Vai abrindo as fronteiras. Vai abrindo as fronteiras, não é? Maravilha. Muito bom, sou muito grata. E recomendo. Recomendo, né?
Então é isso, Muito- Divina. A gente agradece super a sua disposição de gravar aqui um pouquinho do seu plantio, do seu cultivo, né, para o canal Baunidivas. E eu vou ficar aqui um pouquinho do seu lado. pra eu gente que fazer agradeço, viu? Muito obrigada. Uma selfiezinha aqui, ó. Gratidão, tudo de bom, tudo felicidades para você, viu? Amei, também. Muito obrigada. É isso, gente.